Hoje, a gente vai analisar um único documento, lá de 1965, que foi basicamente a pedra fundamental de uma das empresas mais bem-sucedidas do planeta. Parece algo simples, né? Mas é aí que está o segredo. Pensa só, em 1965, a Berkshire Hathaway não era nada do que é hoje. Era uma fábrica de tecidos, e uma que estava indo bem mal, viu? Em um setor que já estava morrendo. Era o último lugar do mundo que alguém imaginaria que dali nasceria uma dinastia financeira. Só que aí o novo chefe, um jovem Warren Buffett, mandou uma carta para os acionistas e essa carta continha o mapa do tesouro, o projeto, o plano mestre de tudo o que viria depois. Bom, vamos entrar nessa história então para entender direitinho o cenário que o Buffett encontrou quando assumiu. Olhando para essa tabela, fica claro, né? De um lado, a realidade. Uma empresa têxtil praticamente falida, no mercado super competitivo e com margem baixa. Do outro, a oportunidade. A ação estava sendo vendida por muito menos do que realmente valia. Ou seja, Buffett não comprou a Berkshire porque era um negócio incrível. Ele comprou porque estava barato, incrivelmente barato. E essa ideia tem um nome: margem de segurança. É um conceito fundamental. Basicamente, é comprar algo por um preço tão baixo com um desconto tão grande em relação ao seu valor real que o risco de perder dinheiro diminui muito. E o potencial de ganho, bom, ele dispara. Essa foi a primeiríssima peça do quebra-cabeça, a base de tudo. Certo. Agora que a gente entendeu o porquê da compra, vamos ver o que ele fez depois. Porque o Buffett chegou e, de cara, mudou completamente a regra do jogo, com uma filosofia de gestão que era, para a época, revolucionária. Ele basicamente estabeleceu um novo conjunto de regras. Primeiro, o objetivo não era crescer por crescer ou ser a maior empresa. O objetivo era maximizar o retorno do dinheiro investido. Ponto. O método para isso? Pensamento disciplinado, focado no longo prazo. E o inimigo? O inimigo era claro, as modinhas no mercado e a pressão para ter resultado rápido. O foco, como ele deixou bem claro, era no valor real da empresa, e não se ela estava popular ou não. E essa frase dele resume tudo. Nosso objetivo é aumentar o valor econômico da empresa, não impressionar o mercado. Isso aqui é um tapa na cara das práticas da época. A maioria das empresas só queria mostrar números grandes, impressionar analistas. Buffett estava dizendo, não, a gente está jogando outro jogo aqui. Um jogo de criação de valor de verdade. Isso nos leva direto para o coração da estratégia dele, para o motor de toda essa máquina. O que fazer com o dinheiro que a empresa gerava? A resposta para isso foi genial. A grande virada de chave foi essa. A Berkshire não ia ser só mais uma fábrica de tecidos. Ela ia se transformar num veículo de investimento. O Buffett sacou que o negócio antigo, mesmo capengando, gerava um dinheirinho. E esse dinheiro ia ser o combustível para comprar outros negócios, negócios muito melhores. Olha só como a máquina de caixa da Berkshire funcionava. Passo 1. A fábrica têxtil, mesmo com baixa margem, gerava um fluxo de caixa constante. Passo 2. E aqui está o pulo do gato. Esse dinheiro não era reinvestido na própria fábrica, que tinha um retorno baixo. Passo 3. Ao invés disso, essa grana era alocada, ou seja, direcionada para outros investimentos com potencial de retorno muito, mas muito maior. Foi a transformação de uma empresa comum numa máquina inteligente de alocar dinheiro. E o nome disso é alocação de capital. É a arte de decidir onde colocar o dinheiro da empresa para gerar um máximo de valor. Essa habilidade, essa única habilidade, acabou se tornando o principal motor do sucesso gigantesco da Berkshire Hathaway nas décadas seguintes. Beleza, mas um modelo de negócios tão diferente precisava de uma coisa: um relacionamento totalmente novo com os donos da empresa, os acionistas. Era preciso que eles entendessem e confiassem nesse plano de longo prazo. E aí vem uma pergunta que sempre gera polêmica. A empresa deve pagar os lucros para os acionistas na forma de dividendos ou deve reinvestir esse dinheiro nela mesma? Buffett foi direto ao ponto, sem enrolação, sem apelo emocional. Foi pura lógica econômica. Ele criou o que a gente pode chamar de o teste da Berkshire. A pergunta era simples: a gente consegue reinvestir os lucros e ter um retorno maior do que os acionistas conseguiriam sozinhos no mercado? Em 1965, a resposta era um sonoro sim. Então, a decisão mais inteligente era reter todo o lucro e usar esse dinheiro para fazer a empresa crescer ainda mais rápido. Simples assim. E junto com essa lógica, vem um novo contrato social com os sócios. Transparência total, sem maquiar números ou esconder problemas. Linguagem simples, sem aquele economês que ninguém entende. A ideia era uma parceria de verdade, onde os acionistas eram vistos como donos, não como meros especuladores. E a frase final dele é matadora: se eu errar, saberão. Se eu acertar, também saberão.
Isso é responsabilidade radical. Então, juntando todas essas peças, a gente chega no legado dessa primeira carta. Vamos dar um passo para trás agora e olhar a foto completa para entender como esse documento, escrito lá atrás, definiu o futuro de tudo. Olha só, os pilares já estavam todos lá, em 1965. Pilar 1, margem de segurança, ou seja, comprar barato. Pilar 2, alocação racional de capital, mover o dinheiro para o lugar mais rentável. Pilar 3, foco no longo prazo, ignorando o barulho do dia a dia do mercado. E pilar 4, comunicação clara, tratando os acionistas como sócios. Essa carta, mesmo sendo curta, foi o alicerce de tudo que a Berkshire se tornou nos 60 anos seguintes. O grande poder daquela carta não estava nos números, mas na clareza do pensamento. O ponto-chave aqui é que aquilo não era um simples relatório de resultados. Era uma declaração de princípios, uma filosofia de negócios, racional, disciplinada e que, como a gente viu, funciona até hoje. E isso tudo acaba deixando uma reflexão, né? Quais são os princípios fundamentais que guiam as nossas próprias decisões, seja nos negócios ou na vida? Porque, no fim das contas, a lição que fica é que ter clareza de princípios talvez seja o ativo mais valioso que existe.